Vamos lá, pessoal, tudo bem? Eu sou o Rodrigo Garcia, estou de volta aqui com o nosso podcast. Eu e meu colega Marcelão aqui, Biagini. Marcelão, tamo junto aqui. Vamos trazer hoje um tema bem legal, né? Depois da nossa apresentação no último episódio, a gente quer falar um pouquinho sobre: será que a agenda cheia é sinônimo de sucesso? Será que você ter uma agenda hiperlotada faz com que seu negócio vá escalar mais facilmente? O que você acha, Marcelão? Cara, se a agenda cheia fosse sinônimo de sucesso, os fisioterapeutas de convênio estavam milionários, né? Cara, eu já passei por isso também, cara. Minha agenda ali de convênio, a gente tinha uma equipe de 7, 8 físios. Meu sócio Caio lá, que é do IRV também. Cara, a gente atendia ali 200 pacientes por dia, cara. Eu já passei por essa também. Teve uma manhã de 7 às 11 que eu atendi 36 pacientes. Tá maluco. Cara, você não consegue nem dar uma assistência Não, correta pro paciente. Então, não, assim, ó, na minha opinião, Marcelão, a agenda cheia trava o crescimento. com certeza. Rodrigão, mas você tá maluco? Não, não tô maluco, não. Lá a gente tem uma taxa de corte. 80% de ocupação da clínica é o máximo. Com Sim. 85, você já está perdendo capacidade de aderir novos pacientes. Porque você não tem horário para É, oferecer. O paciente ele não quer aquele horário específico que você tem. Você precisa ter uma gama enorme ali de horários para encaixar com a agenda do paciente também. Então, assim, a agenda cheia trava o crescimento. Eu vejo que esse é um principal motivo ali de muitas clínicas acabarem andando de lado, quebrar. Obviamente, ninguém quer agenda vazia, sim. né? Você ter uma agenda ali com 40% da capacidade de atendimento faz com que você ou esteja errando na captação ou esteja errando ali no seu ticket, né? O seu ticket está muito alto e não está conseguindo atrair cliente. Como encontrar o meio termo, Marcelão? Qual que é o pulo do gato aí? Então, pra mim ali, né, pra gente, eu vejo que será que o seu valor, como que você faz para reajustar o seu preço? Quais são as métricas utilizadas, né? E eu vejo que assim, para você dar um tratamento de qualidade, uma atenção devida, você não pode ter agenda cheia. Exato, cara. O que que acontece? Ó, o que que eu vejo? A agenda cheia ali trava o crescimento porque o fisioterapeuta ele está atendendo. E ele deixa de lado uma coisa que para mim é importantíssimo, que são as métricas. Eu sou aficionado por métrica, cara. Hoje em dia a gente tem um sistema que é o PhysioEasy, ele entrega todas as métricas, inclusive quanto tempo o paciente fica na recepção da clínica, né? Se o fisioterapeuta souber usar ali em atendimento, espera, a gente tem métrica para tudo. Todo o nosso crescimento foi estruturado na opinião do paciente. Então, todos os nossos pacientes no início ainda é essa orientação, né? O paciente tem alta, ele tem que preencher um formulário de experiência do cliente, que ele avalia desde o estacionamento, a qualidade da sala de espera, o localização, se demora, quanto tempo demora, onde que está esse cara. Então, a gente vai por todas essas métricas. O cara que até está atendendo a agenda cheia, ele não tem tempo de fazer isso. Um outro ponto, o cara não calcula quanto que é o custo operacional dele. Sim. Ele não calcula a precificação correta. Ele não calcula quanto que é o custo de aquisição que ele tem que ter ali para ele ter um negócio rentável. E principalmente, Marcelão, ele não sabe quanto ele quer ganhar no mês. Ele ganha o que sobra. Paga tudo, o que sobrar e que muitas das vezes não sobra, até falta, é o dele. Exatamente. Eu pergunto pro Fizz assim, ó, como que você faz a precificação para ter certeza que você está precificando correto? Na maioria das vezes assim, poxa, eu faço uma pesquisa de mercado. Então, meu concorrente local ali num raio de 5 quilômetros está cobrando X, eu vou cobrar X. Primeira pergunta que eu faço: será que os custos operacionais dele são iguais São ao seu? iguais. Às vezes ele tem um custo bem menor que permite ele cobrar aquele preço. E às vezes ele tem um custo bem maior, ele está esganado com dívida no banco e você está copiando ele. Você está indo para o mesmo caminho. Então, assim, tem que fazer conta. Você tem que calcular alguma coisa. Eu trouxe um exemplo aqui, ó, que eu sempre dou nas minhas aulas. Pensa o seguinte, ó, a primeira conta, se você tem clínica, que você tem que fazer é o seguinte, ó, quanto que é seu custo operacional? Ah, Rodrigo, minha despesa é 20 mil reais mensais. Com essa despesa de 20 mil reais, eu consigo fazer, sei lá, 400 atendimentos. É a média dos últimos meses, 400 atendimentos. Então, se eu pego 20 mil e divido por 400, eu tenho um custo operacional por hora de 50 reais. Sim. Ou seja, aquele atendimento me custa 50 reais, beleza? Aí eu sou clínica particular, eu dependo da minha captação, eu tenho um custo de aquisição, sei lá, de 150 reais por paciente.
Esse paciente, em média, tem que calcular isso. Ele fica 10 consultas comigo. Então, eu vou colocar por consulta o custo de aquisição R$ 15. Já foi para 65. Sim. Aí eu quero projetar ganhar R$ 10.000. Sobrar R$ 10.000. Se eu dividir por 400, já dá mais R$ 50 no atendimento. Então, se eu estou cobrando ali 100, 110, eu estou empatando. Tá. Eu não estou tendo fluxo de caixa positivo. Eu não estou tendo previsibilidade. Eu não estou tendo margem. Se cai o telhado da clínica, meu amigo, se quebra um equipamento, se algum problema no marketing dá errado ali e o paciente não chega, você quebrou. E o que eu falo, esse tipo de profissional e tá com essa mentalidade, é melhor ele atender domiciliar. Porque aí ele não vai ter um custo desse porte. O custo é pneu, O gasolina. custo é pneu, gasolina, tempo, saúde. E se ele não for atender, ele não vai receber como ele já não faz nesse modelo de negócio, né? Exatamente. E aí, assim, pelo menos ele vai conseguir faturar e ter um lucro um pouco maior do que tendo um empreendimento, uma clínica. Que é um outro problema. Gente, de novo, a gente não tá querendo que sua agenda fique vazia. Agenda vazia também não é sinal de sucesso. O que a gente tá falando é daquele físio onde a agenda tá cheia, ele é o dono da unidade e ele não faz a gestão. Esse é o foco. Quer outro ponto? O cara tá lá atendendo o dia inteiro. Como é que a secretária dele tá agindo com os pacientes? Quantos leads ela recebe no telefone por dia? Quantos desses leads geram agendamento? Quantos desses agendamentos são comparecidos? E esses que comparecem, deixa quanto em média para a clínica? Você acha que o cara que está atendendo das 8 às 8, eu já passei por isso, Não, ele vai ter essa métrica? Não, eu já fiz até essa parte de captação de lead. Cara, é muito exaustivo e muito trabalhoso. O que tem de gente que não responde, que te manda final de semana, você não vê, e você tem um tempo ali para responder. Você tem um tempo de acompanhamento para esse lead continuar aquecido. Se você perde o time, você está gastando dinheiro à toa também. Exatamente. O cara que fica ali o dia inteiro atendendo, ele não pensa na estratégia, Marcelo. Não. Por exemplo, a estratégia de que simplesmente eu fico doente. E aí o que acontece, meu amigo? Quem vai atender para mim? Eu sou voo solo ali. Só tem um consultório, você é SA. Até no nosso modelo, né? Algumas clínicas não têm secretário, porque a gente faz a gestão comercial, a gente Sim. tem as atendentes. Mas se o cara fica doente, como é que ele faz com a agenda cheia doente? Ele não vai fazer. De repente ele perde ali 30, 40, 50 atendimentos numa semana porque ele está afastado. Sim. Então, assim, o que você precisa é previsibilidade. Como você gera previsibilidade? Fazendo conta. Então, hoje, se você não faz o mínimo, que é saber quanto é seu custo operacional, o seu ticket médio, o custo de aquisição, a sua clínica não vai vivenciar. E você atendendo todo dia, você não vai conseguir performar. Quer um outro exemplo da problema da agenda cheia? Como é que esse cara se recicla, Marcelão? Não tem tempo. Como que ele vai fazer um curso? Não, outra coisa, até no âmbito pessoal, como é que ele vai dar atenção para a família dele? Para os filhos, para a esposa? Aí entra a questão do cansaço. Exatamente. Agora eu tenho 46 anos, eu vou fazer 46 agora. Com 20 e pouco, eu atendia todo dia, cara. Era das 8 às 9, todo dia. E sábado, das 8 ao meio-dia. Mas, cara, nessa época, você atende todo dia, você sai ainda, volta no outro dia, você tá inteiro. Como é que vai ser a progressão de carreira desse cara? O cansaço bate. Com certeza, o paciente das 8, 9, 10 da manhã, você não vai atender mais igual das 7, das 8 da noite. Então, o cansaço, o esgotamento mental faz com que essa pessoa entre em colapso. E tem até um amigo meu personal que fala, cara, que falou assim, não existe o profissional atender 12, 13, 14 horas por dia. Porque o último cliente, ele sempre vai ser o culpado. Às vezes ele tá deixando ali um ticket alto, mas você vai ficar com raiva dele porque você tá cansado. E a culpa não é dele, é sua. Exatamente, cara. E quem leva sempre é o paciente. Sempre. Então, assim, ó, qual que é a nossa finalidade? Dar a melhor possibilidade de melhora para o paciente. Para isso, mente sã, mentalidade boa, você ali fazendo uma atividade física. Eu sei que isso não é a realidade de todo fisioterapeuta. Principalmente você, físico, que está começando agora, você vai voo solo. Se você chegar com a agenda cheia, ótimo. Continua. Mas, paralelamente, começa a criar processos. Sim. Se você não tiver esses processos bem estruturados, alguém que te ajude nisso, você vai patinar em algum momento. Tá? E coloca metas, né, Rodrigo? Né? De crescimento ali, né? De sair um pouco mais para gestão, porque o tempo
é uma das maiores escassezes que nós profissionais liberais temos. Sim. E o ano voa. É. Não, nós já estamos quase chegando no meio do ano. Cara, é inacreditável, É. já tá em abril, cara. Daqui a pouco tem Copa do Mundo. E aí você bota a meta, semana que vem, na hora que você vê, já virou para 2027. E aí sua clínica ainda tá patinando. Você ainda tá naquele modelo de negócio ali que tá te amassando, que tá te engolindo. Acaba a energia, o que que vai acontecer? Seu negócio vai falir. Tem essa, né, Marcelão? Esse ano foi fera, porque o pessoal falou, ó, fevereiro, carnaval. É. Depois, Copa do Mundo. Feriado pra caramba. Eleição. Acabou o ano. Acabou. Tem cara que tá esperando aí na Copa do Mundo, meu amigo. Tá. Você mesmo falou, fevereiro, janeiro foi o melhor faturamento que você Foi. já teve. Foi. Cara, o ano começa dia 2. É. Se dia 2 você não tiver preparado, acabou. E outra, hein? O paciente que você atende dia 2, ele começou a te procurar lá em outubro, novembro. Então não deixa pra última hora. Se você quer ter escala, é isso que você vai ter que ter. Eu, por exemplo, vou dar um exemplo prático do início da minha carreira, a viradinha de chave por causa da agenda cheia. A minha trajetória lá na clínica, né, que eu comecei, eu era estagiário. Antes de me formar, fui efetivado como físio. Trabalhei 3 anos como físio e virei sócio. Mas já quando eu era físio, trabalhava por horário. Eu tinha que produzir para ganhar. Primeira coisa que eu fiz quando eu virei sócio, vou atender mais. Primeiro erro. Então eu atendia o dia inteiro no setor e à tarde inteira em outro setor. Rapidamente, eu percebi que era um modelo que não era sustentável. E lá a gente tinha um problema. 90% dos nossos pacientes eram convênio. Então eu tinha que atender o dia inteiro e gerenciar uma equipe de 20 fisioterapeutas. O que foi o virada de chave, o pulo do gato? Quando eu parei de atender, meio período. Eu senti essa necessidade. Porque dentro do atendimento constante, eu não tinha previsibilidade. Previsibilidade até eu tinha, porque o convênio mandava o paciente. Mas eu não tinha escala, eu não conseguia escalar. Então a primeira coisa, vou parar de atender. Quando eu parei de atender, como monetizar com esse paciente e entregar algo de valor para ele? Porque, meu amigo, não tem mistério, não tem segredo. Você pode dar o melhor atendimento possível, mas existe um limite quando te pagam 10, 15 reais o atendimento. Que era o que me pagava. Tudo bem, você atende 200, 300 pacientes, contrata mais FIIs, dá um atendimento de qualidade, a gente fazia isso. Então, como que eu vou fazer essa virada de chave? Tendo um tempinho para pensar, a gente começou a pensar assim, vamos entregar o que nenhum convênio entrega, que é qualidade. E vamos fazer com que esse paciente, após o tratamento inicial do convênio, ele seja direcionado para um setor onde a gente possa dar uma atenção maior para ele. Por exemplo, um pós-operatório de joelho. A gente atendia ele 1, 2 meses dentro do guarda-chuva do convênio e a gente criou uma academia terapêutica dentro da clínica. Obviamente que o convênio não cobria. A gente até foi atrás do convênio. Não cobria. E a gente começou a usar aquela academia como um sonho para o paciente. Cara, isso você só pensa se você tiver tempo. Sim. Então, todo dia que o paciente vinha fazer fisioterapia, eu colocava ali na esteira da academia. Ele falava, Rodrigo, mas quando eu vou vir para cá? Não, calma, o protocolo é daqui 2, 3 meses você vai estar aqui. Quando eu chegava 2, 3 meses, eu não precisava nem vender esse produto para o paciente. Já era comprado. O desejo dele. Ele via como, porra, um objetivo cumprido. Caramba, agora eu estou na academia terapêutica. E a gente fez isso, Marcelão, em escala. Então a gente criou uma piscina, uma academia, criamos outros setores de tratamento de terapia manual, de atendimento individual. E aí, cara, as coisas começaram a mudar. Em 3, 4, 5 anos, essa proporção de 90% convênio, 10% particular foi para 60, 40. Cara, se você não tem tempo, como é que você vai fazer isso, Marcelo? Não tem como. Vai. E outro, o planejamento estratégico é importantíssimo, né? O que eu falo, a mudança, na maioria das vezes, ela vem pela dor. E a minha aconteceu pela dor. Infelizmente. E, cara, o planejamento estratégico ele foi essencial para manter o meu negócio vivo. Se eu não tivesse seguido, né? A gente até conversou muito, você me orientou, me ajudou bastante. Os seus conselhos, né? A nossa elaboração dos nossos planejamentos estratégicos. Hoje, dificilmente, a minha unidade em Alphaville estaria aberta. Então, mas a virada de chave é os processos. É os processos, exatamente. Hoje você atende quantos por cento do seu tempo é focado em gestão e quantos por cento é em atendimento, Marcelão? Ó, hoje eu tô 40% em atendimento e 60% em gestão. Ainda tá muito em atendimento. Eu penso em diminuir isso ainda mais.
Quantos você falou? Desculpa. 40% no atendimento e 60% na Mas já é gestão. legal, né? É. Você tem vontade de parar de atender ou você quer sempre manter um atendimentozinho ali para você? Cara, eu penso em continuar, Tá. né? Mas assim, umas 2 vezes na semana, no máximo meio período. Sabe quanto tempo eu demorei para tomar a decisão de parar de atender? Ah, Fala aí. uns 2 anos. 4 anos, meu amigo. A história foi o seguinte, ó, em 2014 a gente abriu a segunda unidade, eu atendia lá em Moema, então saía do Tatuapé e ia para Moema. E tinha outra clínica que eu era sócio dos médicos, então já eram 3 modelos de negócio. 2017 a gente franqueou, licenciou a primeira unidade de Perdizes com o nosso amigo Rodrigo Dini. E aí já tinha 4 braços de negócio. Era atendimento de manhã, atendimento à tarde em Moema e gestão já das unidades. E a clínica com 40 funcionários. Em 2018, resolvi sair da clínica. De uma hora para outra, larguei uma sociedade onde eu tinha um faturamento bem bacana. E falei, cara, aqui não vai ter escala, eu vou focar no Instituto RV. E eu preciso de tempo. Eu não tenho tempo, eu tô atendendo o dia inteiro. E aí eu saí do Instituto RV e tive a excelente ideia de abrir um consultório em Alphaville. A gente tem até uma história legal lá desse consultório, né? E aí, cara, eu saí da clínica e troquei 6 por meia dúzia. Porque aí eu atendia, às vezes, em Moema, saía do Tatuapé e ia pra Alphaville, do Tatuapé pra Alphaville, todo dia. E saía de casa, sei lá, 6 horas da manhã e voltava às 9 da noite. Deu certo? Não deu. Não deu. O consultório era maravilhoso, bem localizado, agenda cheia. E eu caí num gargalo onde eu não consegui profissional para atender. E aí surgiu a oportunidade de abrir um consultório em São Paulo. Eu fui lá, fechei o consultório de Alphaville com a agenda cheia e trouxe os equipamentos para São Paulo. Com peso no coração, né, Rodrigo? Esse foi... Eu guardei esse rancor por muito tempo, cara. E ainda muito bem que você tempo. me encontrou. Foi quando eu encontrei o Marcelo, eu contei essa história e ele acabou entrando pro Instituto RV, abriu o Alphaville, eu lembro que ele me ligou e falou: agora você tá aliviado. Viu? Enquanto você não conseguisse abrir a Alphaville de novo, Virou não uma ia. meta pessoal, um E aí, propósito, cara, né, Rodrigo? isso mostra a falta de gestão quando você não tem tempo. E durante todo esse tempo, até 2019, 2020, eu atendia. Tinha uma época em Alphaville que eu saía de Alphaville e ia pra Moema atender. Chegava, 9 horas. E aí, cara, saúde foi embora. Eu cheguei a 114 quilos, brigando com a mulher, não ver os filhos, estressado com a família inteira, sem atividade física. E aí, cara, sabe o que me salvou? A pandemia. Chegou na pandemia, eu tive que parar de atender. E aí eu entendi que ao parar de atender, a gente criou alguns processos para as unidades que tinham... Cara, quando chegou a pandemia, tinha acabado de abrir 2 unidades. Aí veio a segunda, melhorou, a gente voltou a atender rapidamente. Como a gente tinha um custo de operação pequeno, as unidades sofreram, mas não sofreram muito. Voltamos, quando voltou com tudo. Aí a gente abriu 4 unidades. Aí veio a segunda onda da pandemia, fechou tudo de novo. E, cara, a gente só sobreviveu a isso porque eu não estava atendendo. Hoje ainda atendo um atendimento por mês de algum paciente que quer. Mas, cara, hoje a gente não estaria com 20 unidades. Agora, projeto de podcast, de curso, de mentoria, se eu tivesse atendendo. Exatamente. Tem uma hora que você tem que ter essa virada de chave. Não, e até para vender também, Rodrigo, eu vejo que muitas das vezes o dinheiro do consultório tá fora dele. Explica melhor isso aí, que isso aí é interessante. Porque é o seguinte, o paciente hoje que vem por indicação, por network, a gente vê, né, na prática, e até tem estudos que falam que 87% desses clientes, eles vão comprar seu serviço, né? Então não existe captação e prospecção melhor do que o network ou indicação. Não existe. Qualquer um que te falar, você fala, eu tenho 87%, que é o meu network. E esse cara, ele valoriza o seu trabalho. É diferente. É totalmente diferente. Exatamente. Então, ele quer ir no Marcelo, no Rodrigo, no João, na Maria, porque ele deu resultado para um amigo, para um familiar. E, cara, o valor que você cobrar de tratamento, ele tá disposto a pagar. Ele tem uma referência, né, cara? E ali fora do consultório, você tem tempo para ele. Sim. Você tem tempo de explicar como vai ser esse tratamento, o que vai beneficiar na vida dele, Sim. quais são as expectativas dele com você, com o seu tratamento, coisa que na correria do consultório, uma agenda cheia, você não tem esse momento com o paciente.
ou com um possível futuro paciente. Isso é legal demais, você tá falando, Marcelo, que já faz uns anos que eu falo para todo licenciado nosso, todo dono de clínica do Instituto RV, eu falo, meu amigo, tem academia boa perto da sua casa? Tem. Então você tem que estar lá. O pessoal acha que é um gasto, isso é um investimento. Tem arena de beach tennis, de futebol, você tem que estar lá. Entendeu? Você tem que frequentar os lugares onde seu público tá. É, Porque eles têm que entender o que você faz antes de eles te procurarem. E essa questão do network, cara, é o que você falou, é investimento. é investimento. Por exemplo, durante muito tempo, eu tive muita indicação da minha academia, cara. E ainda tenho mesmo sem atender. 1, 2, 3 pacientes por mês ainda tem. Como eu construí isso? Eu tinha ali um grupo fechado com todos os personagens da academia. E às vezes eu me negligenciava porque eu não tinha tempo de gerenciar esse grupo. Mas saía uma postagem legal do Instituto, eu mandava para eles. Eles tinham medo, por exemplo, de atender condromalácia. Chegava um aluno, tem condromalácia. Pô, Rodrigo, o que eu faço? Ó, o cara tem hernia de disco. É tão fácil você criar esse network que vai fazer com que você... E ele entende também que você não vai afastar o paciente dele. É isso que eu ia falar. O mais importante é que você também não está tirando do outro Exatamente. profissional a renda dele, uma parte da renda dele. Exatamente. Porque os nossos fisioterapeutas, nós somos aliados na recuperação. Inclusive, uma das grandes ferramentas é a atividade física. Exatamente. A gente é uma clínica de saúde, né, Marcelo? Exatamente. Se o meu paciente depois não vai para uma atividade física, ele não muda um pouquinho o mindset dele, a chance de ele recidivar é grande. Exatamente. É maior, né? E o que eu falo com os pacientes, falo assim, você quer demorar a me ver ou não me ver tão rápido? Faz atividade. Acabou aqui a atividade física. E nosso protocolo até de tratamento, esse finalzinho ali, esse desfecho do tratamento, a gente já começa a inserir esse paciente na atividade física, para caso aconteça algum ajuste final, a gente está ali ainda o acompanhando, né? É o que eu falo, Marcelo, eu sei que tem muito fisioterapeuta que pode estar assistindo a gente, que está numa condição inicial ainda não tem ali o valor, mas é investimento. Academia é investimento. Exatamente. Você pagar 300, 400 reais numa academia, que essa academia te gere um paciente por mês, você já pagou 3 meses, 4 meses de academia. E vamos fazer uma conta rápida. Se você paga hoje um CAC, que é o custo de aquisição do cliente, né? Que é do digital, digital. Por exemplo, se você paga R$ 200, né? Você tem 5 pacientes aí por mês. Então você está pagando 1.000. Se você paga 400 numa academia e capta 10, é 40. É muito barato. É 40 reais. E Marcelão, é incrível, você conhece. Tem muito parceiro nosso que ainda não faz isso. Tem. E a gente fala e a pessoa não faz. Tem que fazer. Isso é network. Cara, nada mais fácil do que captar paciente por indicação. Você falou 87%. Ah, eu tenho uma melhor. 87% é indicação, né? A gente tem até um vídeo legal desse aí. E outra coisa, o paciente que liga através do digital para nossa equipe comercial lá, ela não conhece o Marcelo, não conhece o Rodrigo. Ela vai como uma aposta. Eu quero ver o que eu vou encontrar. E aí entra a nossa parte, a nossa expertise de encantamento do cliente, de conexão, de ter um ambiente legal. E na maioria das vezes a gente tem sucesso nessa adesão. Mas o paciente indicado, meu amigo, é até uma covardia. Porque se eu falar, olha, vai lá no Marcelo. O Marcelo, às vezes, ele vai cobrar um pouquinho mais, mas ele vai te entregar. Eu tinha isso e você melhorou. O cara vai sem discutir. É outra coisa. Então, a gente observa o quê? Que dentro da estruturação de marketing, o marketing digital, Marcelo, é o anabolizante. Sim. É aquilo que no início vai potencializar. Mas se você não tiver tempo e estruturação de negócio para você criar estratégias locais, a sua clínica vai ficar sempre dependente. E outra coisa, o marketing digital, ele vem cada vez aumentando o valor, né? Para se manter. Cada vez mais caro. Então, assim, hoje virou um leilão. Quem paga mais consegue um lugar melhor na mesa. Exatamente. Antigamente, em 2018, quando a gente tinha ali, em 2019, 6 unidades, o custo por clique era 80 centavos. Hoje eu tenho unidade que o custo por clique é de 2, 3, 5, 7 reais. Então você imagina, com R$1.000 antes, ou R$800 antes, eu tinha 1.000 cliques. Hoje eu tenho 100 em algumas unidades. Se para cada 100 cliques eu gero um agendamento, antigamente eu tinha a possibilidade de ter 80 agendamentos com R$800 e agora eu tenho 8 agendamentos. E aí eu te coloco uma outra variável também. Você pega esse pouco agendamento com alto investimento e você pega uma localidade que o perfil do cliente é daquela mentalidade fechada, de preocupar com preço. Fica mais difícil você vender. Hein? Exatamente. E outra coisa, Marcelo, quando a gente pensa ali em longo prazo, porque esse paciente, ele tem que ser, você tem que se tornar a referência dele ali.
Então, se você não tiver pontos de contato com ele após a alta, você cai no esquecimento. Sim. Então, você fazer parte de uma comunidade, de você fazer um trabalho interessante na sua rede social para ele sempre estar te vendo e você se manter no radar. Isso, meu amigo, é investimento de longo prazo. Exatamente. Eu trato com o Marcelo. O Marcelo some da minha vida. Pode ser que daqui 2, 3 anos eu vou procurar outro profissional. Sim. Eu faço um atendimento com o Marcelo. O Marcelo me dá um resultado. E toda hora eu tenho um ponto de contato com o Marcelo na rede social, na academia, um amigo comentando que foi lá no Marcelo. Isso, cara, é relacionamento de longo prazo. Exatamente. O meu dentista é meu dentista há 10 anos. O meu cardiologista, que eu já tô agora tiozinho, né? 45 anos. Eu vou todo ano no cardiologista faz uns 6 anos. Cara, eu vou, não é nem consulta mais, é tomar café. Vira um amigo, Vira um amigo. O endócrino é a mesma coisa. O dentista você vai. Por que que o fisioterapeuta não pensa nisso? É. Porque ele não pensa em estratégia. Ele tá pensando só na agenda cheia. Ele não pensa em como manter esse paciente constantemente ali, né? O paciente ele vai viver décadas. E por que que você precisa ir sempre atrás de atendimentos novos, de pacientes novos? Se você tem uma base de clientes ali que você... É muito mais fácil você ativar uma base de clientes e manter o relacionamento, e isso ser genuíno, né? É. Do que você simplesmente ir atendendo a esmo. Eu tenho pacientes, cara, que eu virei amigo. E é muito mais fácil você vender para quem te conhece do que quem não te conhece. Exatamente. Eu dou sempre esse exemplo, cara. Todo final de ano a gente faz brinde, né? É. Eu compro de um amigo meu de escola, cara. Porque às vezes não é nem o melhor preço, eu já nem coto em outro lugar, mas eu garanto que a entrega dele vai ser boa, a confiança vai ser boa, o preço vai ser o melhor que ele pode fazer, a condição de pagamento a melhor possível. Existe um relacionamento, provavelmente nos próximos 10, 15 anos é dele que eu vou comprar. Então, quando você entrega algo de valor, cara, esse paciente vira seu fã. Exatamente. Esse é o grande funil, né? A gente fala de funil, de estruturação de marketing, de cair ali na minha rede, no meu lead, a secretária converte, ótimo, isso é importante. Mas se de cada 10 pacientes que você atendeu, 2, 3 viram uma referência, você vira uma referência para ele, em 4, 5 anos sua agenda vai estar sempre cheia. E aí vem o segundo ponto, Marcelo, que eu acho que é o que você está vivendo e eu vivi. Como fazer com que esses pacientes que foram atendidos pelo Marcelo sejam atendidos pela equipe do Marcelo? Sim, boa pergunta. Você deve estar vivendo isso. É um desafio, que existe processo para você fazer essa transição. Mas eu queria saber de você, como que você tem lidado com isso e se você está tendo esse problema já? Já tive mais, né? Hoje tá mais contornado ali e tá mais aceitável por grande parte dos pacientes. Então, eu até tive uma conversa com um paciente, amigo, até o seu Elias, que é dono dessas redes de barbearia, e ele falou uma coisa muito interessante. Quando o paciente te procura, né, o cliente, e você indica um outro profissional, existem duas saídas. Ou você não treinou bem esse cara que você está indicando. Acabei de anotar isso aqui. Ou esse cara não serve mais para ser seu cliente, porque você está em outros objetivos pessoais e profissionais. Sim. Você tá saindo de cena. A gente só tem 24 horas. Exatamente. Né, cara, infelizmente, eu não tô mais atendendo. Tá tudo bem se procurar outro. Eu tenho esse para te oferecer. Ele tem muitas qualidades. Eu treinei, eu acompanho todo o seu tratamento. Ele me dá seu relatório semanalmente. Então, o que que eu fiz? Eu acompanhei tanto o paciente quanto o profissional de perto. Sim. E aí eu fui desmamando alguns pacientes. É lógico que tem alguns que não aceitam ainda. Tem esse relacionamento. Mas grande parte aceitou essa migração. Outra estratégia também que eu aderi e que fez muito sentido é a mudança de valor. Então, por exemplo, hoje eu não pratico um preço igual dos meus colaboradores, né? Porque, querendo ou não, você não vira concorrente deles. Natural, né? Você já tem uma referência local, né? Exatamente. Então, isso foi uma grande estratégia para mim. Eu vejo, Marcelão, que isso a maioria das clínicas pecam. Tá? E a gente criou um processo para isso, né? Qual que é o processo? Treinamento. E o dono da unidade ele tem que ser uma referência técnica para a equipe. Sim. Senão você vai ter problema. Então, por exemplo, eu atendo um paciente, eu tenho uma expertise ali, nós dois. Cara, já fiz tudo quanto é curso relacionado à ortopedia. Tudo. Então, obviamente, meu atendimento é um atendimento de qualidade. Aí eu tenho aquele paciente que está acostumado com esse tipo de atendimento. Se eu pecar no processo seletivo,
eu já crio um problema aí. Aquele Sim. fisioterapeuta não ter as mesmas técnicas, as mesmas expertises, não vai dar certo. Então, a primeira coisa é, o físio, ele tem que ser uma referência antes de criar a equipe. Sim. O segundo, ele tem que ter um processo estruturado de treinamento. Se ele não tiver esse processo de treinamento, a equipe dele não vai performar igual a ele. Então, o grande gargalo é aquilo lá que a gente estava falando, né? O delargar. Delargar. E não delegar. É. O delargar é o contrato, o fisioterapeuta acompanha ele 2, 3 atendimentos e ele tá pronto. É. E aí, meu amigo, não dá. Não tem como você fazer isso. Quer ver um outro ponto? Às vezes você não tem cadastrado no seu consultório histórico desse paciente. O paciente vai chegar lá para ser avaliado por alguém daqui da sua equipe e alguém da sua equipe não sabe nada do caso clínico dele. Então, cara, existem processos para tudo. Se você não treinar e não for uma referência técnica, não vai rolar. Eu ainda enfrento isso. Tem paciente que fala, Rodrigo, mas peraí, cara, você já me tratou 3, 4 vezes. Aí a minha saída hoje em dia é o seguinte: vem, eu quero te ver, vai ser bacana. A gente geralmente já tem um contato pessoal de academia, do bairro ali. Eu nasci, fui criado praticamente ali no mesmo local, estudei ali. Então vem, eu vou te avaliar, mas eu não consigo te tratar porque eu não atendo mais. Mas eu vou te avaliar e depois você vai ser acompanhado por alguém da minha equipe. Por quê? Na avaliação eu já sei todo o histórico dele, fica mais fácil eu saber o que está Se acontecendo. apresenta para outro Ele já está profissional. acostumado com a minha comunicação. E aí, dentro daquele perfil de paciente, eu vou escolher o fisioterapeuta da minha equipe que tem a comunicação mais parecida com esse Sim. paciente. Exatamente. Então, se você não tiver isso, vai sofrer no crescimento. E é isso que também é o determinante da liderança, né, dentro da sua clínica. É você ser um líder, não só na parte técnica, mas na parte da gestão de pessoas também. Porque às vezes você também vai ter que entender o perfil do paciente para o tipo do profissional. Então você não vai querer casar um paciente analítico, introspectivo, para um cara muito extrovertido, um cara que às vezes não tem uma conexão forte com ele. Porque o que a gente fala, não vai dar match, né? Não vai. E aí, dificilmente vai ter sucesso. Você é extrovertido, Marcelo, que eu te conheço. Como é que você vai colocar alguém introvertido para atender um paciente que se identificou com você? É muito difícil. Muito. Então, se você não melhorar, não treinar a comunicação desse físio, não vai dar. Cara, e treinamento que eu tô falando não é só técnico, né? Não é. A gente dá muito lá os soft skills, né? É. Qual o melhor soft skill do fisioterapeuta? É a comunicação, a empatia, Sim. a venda. Se você não entregar isso para ele, não vai virar, cara. Não vira. Não dá. Outra coisa, como contratar esse físio? Né? CLT, PJ, como remunerar? Como manter ele ali disposto a entregar resultado para o seu paciente? Porque ele pode fazer corpo mole. Sim. Ele está acostumado a receber o paciente, você gera o paciente para ele. Então, olha quanta coisa você tem que gerenciar. Sim. E encarar realmente como uma empresa, né? E não simplesmente você tá na sua sala atendendo o dia inteiro e o seu fisioterapeuta, a sua secretária largado ali. E outra coisa que eu vejo também, Rodrigo, que passou muito assim pela nossa gestão e me fez evoluir muito como gestor, né, como dono de empreendimento, é a forma que a gente também vai comunicar com os colaboradores, né? Então, muitas das vezes a gente delarga e aí na hora que o caldo entorna, você chega cobrando, você chega exigindo, mas você é o último a dar exemplo. Sim. Você é um dos piores exemplos lá dentro, né? Você não comunica, você não dá toques, você não faz pequenas reuniões, você não acompanha. E aí, na hora que a bomba explode, é muito fácil você culpar também o pobre coitado ali que tá largado. Exatamente. E a fisioterapia é muito particular, peculiar, né, Marcelo? A gente tem uma característica que eu acho que nenhuma outra tem. Talvez a FONA, a psicologia se aproxima disso, que é de você acompanhar o paciente, às vezes, ali, por semanas. Sim. E horas e horas. Ou seja, não tem como você não criar uma conexão. Sim. Então, o fisioterapeuta ele tem que ter essa empatia Tem. de entender que o relacionamento muitas vezes não vai ficar só no consultório. Sim. Se você não participar do mundo do paciente, não entender do mundo do paciente, cara, a conexão não vai existir. Esse paciente não vai aderir, ele não vai te indicar, não vai te ver como uma referência. E assim, galera, a questão é, eu sei que às vezes é cansativo, né? A gente vai às vezes em eventos sociais, ou até, por exemplo, shoppings, shows, você encontra um paciente, ele fala, tô com dor no ombro, eu sei que isso não é legal de escutar num churrasco, mas, cara, isso faz parte, né? É esse paciente que tá ali com dor no ombro, que vai ser seu cliente, que vai te indicar mais 4, 5. Então, você tem que ter também essa flexibilidade
e até essa maturidade, saber blindar também, mas você tem que conviver nesses ambientes, não Sim. tem como. Não tem como. Tempo é dinheiro, Marcelo. E se você não tiver tempo, você não vai conseguir vivenciar isso que você acabou de falar. Eu Exatamente. tenho um exemplo, cara, dois exemplos que eu sempre utilizo e é o mesmo profissional, que é o nosso parceiro ali, o mineiro Rodrigo Dini. Aí, mineirinho, eu tô falando de você. Acho que você deixa, né? Não tem problema. Tem dois episódios dele muito interessantes, cara. Primeiro é o seguinte: um paciente foi buscar palmilha sob medida no consultório dele. E a palmilha não tava lá, cara. Ele comeu bola, ou a gente comeu bola e não enviou a palmilha, sei lá. Todo mundo comeu bola e o paciente estava agendado, chegou lá e não tava a palmilha. Era uma senhora ali em Perdizes, onde ele tem o consultório. E, cara, aí que tá você ter tempo de pensar como resolver o problema. Ele ficou super sem graça, explicou pra paciente que a palmilha não chegou e agendou pra ela ir buscar no outro dia. Cara, 3 horas depois, a palmilha chegou no consultório que a gente mandou lá da nossa central, um motoboy pra lá, pra entregar e resolver o problema. Ele tinha tempo nesse dia. O que ele fez, Marcelão? Foi lá levar a palmilha pra Cara, ela. ele foi lá, inconformado com a situação, e foi na casa da senhora entregar a palmilha. Bateu lá na casa e falou: Ó, sua palmilha tá aqui. A paciente virou: entra e toma um café. Você entraria? A maioria não entraria. Não. Ele entrou, tomou café com a mulher e acabou. Ali tava feita Já a tava. aliança terapêutica. Essa paciente melhorou e indicou um monte de paciente para ele. Então é o perfil do profissional. Mas ele só fez isso porque ele tinha tempo. Exatamente. Uma outra situação dele, um dia eu liguei pra ele à noite e falei: onde você tá? Tô na inauguração de uma hamburgueria de um paciente meu. Genuíno, cara. Ele foi porque ele se identificou com o paciente. E, cara, pensa o seguinte: você tá inaugurando sua clínica, Marcelão. Vai uma pessoa lá, de forma genuína. Esse cara criou uma conexão com você, cara? Com certeza. Se esse cara trabalha com algo que um dia você vai precisar, ele vai estar no seu radar? Sim. Basicamente é isso, cara. E é fazer igual, alianças, relações. Exatamente. É o que eu faço agora, por exemplo. Tenho colegas hoje, né, que têm agências de viagem. Eu consumo esse serviço também, porque são meus clientes. É uma troca, né? É uma troca. E assim, por que não ele? Sim. Tem boa qualidade. Todo mundo fala bem. Por que que eu não vou contribuir para que o negócio dele cresça? Que eu consuma aquilo que ele tem de trabalho, de produto. Mas isso é uma mentalidade que muita gente não tem, né? Exatamente. O seu amigo abre um restaurante e a pessoa fala ali, eu vou comer ele de graça. Você não e pensa assim, que o não cara valoriza. tá passando um perrengue e fala, não, eu vou lá comer, vou levar uma galera pra pagar e ajudar ele no começo. Exatamente. Né? Então, cara, o que eu penso assim? A fisioterapia me deu tudo que eu tenho. Certo? Só que assim, a gente tem que devolver isso pro paciente. Tem que ser genuíno. E você, para devolver, cara, você tem que ter aqui uma clínica estruturada. Você tem que ter ali uma rotina estruturada. Você tem que ter uma mentalidade boa, uma boa comunicação e principalmente, cara, você não pode estar no seu limite de exaustão física. Eu tenho hoje muitos parceiros, cara. Eu tive uma parceira que a gente perdeu por causa de burnout. Ela abriu o consultório na época da pandemia, a pandemia veio. Ela teve um filho pequenininho, aí a coisa começou a desandar. Ela teve um crescimento bacana na clínica, a clínica dela, só para você ter uma ideia. Eu não vou citar o nome, mas era numa cidadezinha pequena lá no interior de Minas. A clínica dela era um estúdio de pilates embaixo da garagem da casa dela. Quando a gente entrou, ela já foi para um estúdio de 200 metros quadrados, aumentou, triplicou o tamanho do estúdio, teve um consultório. Ela tinha uma boa captação de cliente, porque ela era fera, a gente é amigo até hoje. E, cara, ela começou a atender muito, começou a ter que gerenciar a equipe no Pilates, filho, marido, casamento, problemas de talvez mudar da cidade, burnout. Acabou o negócio. É clássico. Ah, Rodrigo, não dá pra gente continuar, eu vou ter que me afastar. Então, um clássico do quê? A exaustão. E eu tenho outros exemplos disso. A gente tem aí fisioterapeutas que a gente acompanha na rede social que o cara vai pra exaustão, cara. Vai. E por quê? Porque ele não quer largar o atendimento. E o cara tem muitos profissionais que acham isso lindo, né, Rodrigo? Sim. Aí eu trabalho 15, 16, 20 horas por dia, não sei nem o horário que ele dorme, né? Porque... Eu atendo 16 pacientes por dia, né? Ele acha isso lindo, eu falo, pô, coitado dele. No começo, nunca Marcelo, mais vai sair de cena. No começo a gente tem que correr atrás. Mas chega uma hora que se você não der um basta, não vai. Não vai. Pra você, Marcelo, qual foi a virada de chave? Eu contei a minha. A sua foi por quê? Cara, porque sua filhinha tá lá em BH e você porque tinha a que ir minha pra lá. filha foi pra Belo Horizonte, né? Essa foi uma grande virada de chave.
Então foi a necessidade. A necessidade e o ambiente que eu convivia. Por quê? O ambiente, ele me deu o start. Porque eu via todos vocês saindo de cena, abrindo mais unidades, crescendo profissionalmente, faturamento só aumentando, aumentando a equipe. Eu falava, cara, por que eles conseguem e eu não? A pergunta Porque de eu não milhão, né? tentava. Eu ficava me boicotando, eu ficava com medo de tentar. Isso é muito bom. E aí, quando você tem medo de tentar, o que que acontece? Tudo dá errado. Inclusive as pessoas que você contrata. Cara, Você não consegue formar equipe. no seu né? caso, então foi a necessidade, né, Marcelo? Necessidade, Eu exatamente. vou, eu fecho. Ou eu vou, eu fecho. Não dá pra E ficar assim, E eu até o fico- terceiro fechamento. E eu fiquei naquela dúvida, né? Eu volto para BH, eu fico em São Paulo. E graças a Deus, Deus me iluminou muito. E minha família, minha mãe, meu irmão, me ajudaram bastante. Falando, meu filho, fica, porque aí seu lugar. Você nunca teve um crescimento profissional tão rápido na sua vida. Você se encontrou como pessoa, como profissional. O que você tá construindo aí é para dar o de melhor para sua família, principalmente para sua filha. E é isso que aconteceu. É isso, Marcelo. Você falou uma coisa interessante, né? Que é tipo, o porquê que eu não consigo fazer isso? É uma reflexão, né? É, Tem uma reflexão parecida que é de entrega de valor. Eu fiz uma vez no nosso evento, lá na nossa convenção, falou. Por que você não vende um programa de tratamento de 10 mil reais? A resposta é, porque eu não tenho um programa de tratamento de 10 mil reais. A pessoa, às vezes, deixa de vender um programa de tratamento estruturado para o paciente, daquilo que ele precisa. Ninguém quer enganar o paciente, a gente vai indicar o que a ciência mostra. Mas às vezes você não vende porque você não oferece esse programa de 10. E às vezes, Marcelo, você não cresce porque você não faz essa pergunta que você fez. Pô, o que eu estou fazendo de errado? Sua agenda sempre foi cheia. Atendia domiciliar, academia, consultório. Mas por que o outro está faturando X e lucrando X e eu não tô? Essa sua pergunta, reflexão, é a virada de chave. é essa. Mas os caras não fazem isso. Não fazem. E, cara, o que eu vejo hoje, o grande sabotador dos sonhos é o medo. Eu vivi isso muito tempo na minha vida profissional, né? Quem é próximo dos meus amigos, minha família, eles vivenciaram isso. E eu demorei a crescer porque eu tinha isso muito inserido, o medo. E a partir do momento que eu deixei isso não me dominar mais, o jogo virou. Me dá 3 exemplos, Marcelão, de coisas que você faz hoje que você não fazia antes, que te ajudaram nessa mudança de chave. De te prepararam para esse momento de mais gestão e menos atendimento. Eu sei de uma, por exemplo. Você começou a estudar mais gestão. Sim, Começou a participar de eventos de escala de negócio. sim. Cara, tem o fisioterapeuta que nem sabe que isso existe. Então me dá 3. Um é esse, mais 2. Eu conheço outro também, que depois eu vou te falar. Gravar podcast. Criar conteúdo. Criar conteúdo, é um dos. Porque, assim, eu tinha muita resistência, né? A gravar conteúdo, ao que falar, ao que vestir, o que abordar, a críticas. Eu sou uma pessoa Vergonha que sou de- muito crítico, eu era, né? Agora eu tô bem melhor, graças a Deus. Perfeccionista. Então isso me travava muito. A questão de escutar. Eu era uma pessoa reativa. Eu não era um bom ouvinte, né? Principalmente de quem já tinha case de sucesso, Você falou isso no primeiro podcast nosso, as crenças, né, as cara? crenças. Cara, a pior crença é a crença do profissional da área da saúde. Tá enraizada, cara. Tá. Mitos e crenças estão enraizadas. E isso é o pior gargalo para crescimento, cara. Exatamente. E você quebrou. Eu lembro que eu falava, Marcelo, grava vídeo, cara. Você fala bem, não vou gravar, pô, ficou ruim. Pô, troca essa foto aí, Rodrigo, essa foto não ficou legal. E tem coisa que é só nascendo de novo que muda, né? Então, Não tem jeito. não tem Tem que jeito. aceitar, cara. Eu vou te Então- falar uma que você já viu pronto, cara, que é a questão da academia de alto ticket, né? Sim, Já quando eu te conheci, você já frequentava e atendia numa já. academia, né? Você Isso aí também foi uma virada de chave, Você né? sacou cedo isso aí, né? E outra coisa, o que eu percebi, né? O que eu vivenciei, que o cliente high ticket, que é o alto ticket, né? Que é o que tem um poder aquisitivo elevado, ele tem as mesmas necessidades de qualquer outro cliente. Então, se você tem um resultado, um trabalho, um programa que vá dar resultado,
ele vai consumir. E ele vai valorizar. Legal. Então, isso me ensinou bastante na minha jornada profissional, principalmente quando eu iniciei em Alphaville, que é um público bastante exigente, né? E deu super certo. Eu falei, cara, se eu consigo aqui, eu consigo em Sim. qualquer lugar. E outra coisa, Marcelo, quando a gente fala isso, né? É óbvio que todo mundo gosta de dinheiro, quer viajar, ter propriedade, né? Fazer patrimônio. Mas é muito da sobrevivência do negócio, né, cara? Sim, sim. Porque hoje você ali tem um faturamento alto, mas você tem 3, 4 pessoas diretas que já dependem de você. Sim, Aí você tem a sua família que depende de você. sim. Tem eu que depende de E mim. aí, cara, se você não tiver um caixa forte, não vai. Não vai. Você não vai dormir. É. Se você não parar e falar assim, ó, 6 meses eu vou fazer um caixa para ter 2, 3 meses pago, até lá você não vai dormir. Então, quando a gente fala de monetizar o nosso tratamento, é porque a gente já sabe que a nossa entrega para o paciente vai ser aquilo. A gente tem expertise técnica para isso. Mas a questão é criar condições para você ter um negócio seguro. Sim. Né? E a gente estava falando da academia, eu conheço uma físio que ela, na segunda, ela treina numa academia de alto ticket, na terça ela vai no CrossFit, na quarta ela vai numa arena de beach tênis e na quinta ela vai em outras 2 academias. E 100% dos pacientes dela veio desse relacionamento. Aí. Ela criou um nicho. Ou seja, ela soube se posicionar, ela soube fazer uma clientela naquele local que o nosso público-alvo está lá. Tá lá. Né? O nosso público se machuca, tem aquele público ali da academia. Então, cara, se você não tiver esse start, cara, não vai. E o que a gente quer trazer para o fisioterapeuta que está assistindo é isso: você ficar focado no atendimento, só fazer curso de técnica, que tem que fazer, mas é commodity, isso é obrigação. E não pensar no negócio, não pensar em estratégia, de como captar mais cliente, como ter um ticket maior, como fazer com que o negócio seja monetizado, o negócio está em risco. E eu tenho uma dica aqui também, né, que eu vivi. Pessoal, não ache que os seus familiares e seus amigos é o que vão salvar o seu negócio. Porque boa parte deles não vão te procurar. Exatamente. Não vai. Não vão te procurar. E quando Tá. for, não quer pagar. E quando for, vai chorar ou acha que seu serviço é um serviço voluntário, que você tem que ajudar todo mundo, que você não tem conta para pagar. Então, assim, foque em pessoas que valorizem o seu trabalho, em nichos que vão consumir o seu trabalho e a sua capacidade técnica e competência. Legal demais, Marcelo. Falamos bastante, hein, cara. Eu Foi acho que a gente ótimo. trouxe muita coisa aqui, né, cara? Queria dar um aparato, assim, ó, minha posição final, depois você faz a sua ponderação final aqui. O tema era agenda cheia, tá? Então, pensa comigo aqui, filho. Se você não tem isso, eu anotei 4 itens aqui para passar para vocês, ó. Se você não tem esses dados, o seu crescimento vai ser prejudicado. Então, pensa comigo aqui, ó. Começa analisando o seu custo de aquisição e ticket médio. Primeiro exercício que você vai fazer. O segundo, organize sua agenda com estratégia. Se você tem uma taxa de ocupação alta, feche alguns horários, gere escassez. E se você tem uma taxa de ocupação alta, você tem que se preocupar em gerenciar pessoas e criar equipe, estruturar treinamento e virar essas pessoas referências. Crie processo para isso e o último é pense em previsibilidade. Você já tem o histórico da sua clínica, de quantos pacientes você costuma atender por mês, de qual que é a sua despesa. Faça a conta. Então eu tenho 200 pacientes, atendimentos por mês, minha despesa é tal, quanto que eu tenho que cobrar para ter X de lucro. É uma conta fácil para você fazer. Então saia um pouco do atendimento, dê um zoom out no seu negócio. Pense como empreendedor, como dono de negócio. E aí você vai conseguir escalar. Dica final, Marcelão, para a gente finalizar aqui. Minha dica é fortaleça seu network. Não existe nada mais valioso do que isso no mundo dos negócios, né? Igual a gente já falou, 87% vão consumir aquilo que você está vendendo. Valorize o seu trabalho e priorize muito a sua gestão, principalmente pessoas e financeira. Perfeito, Marcelão. A gente está alinhado demais, cara. Estamos com o pensamento correto. Antes de terminar, eu só quero pedir aqui para vocês. Tá vendo aqui, ó? A gente tá sem nome de podcast, sem logo. No próximo episódio, eu e o Marcelão aqui vamos focar nisso aí, né, Marcelão? Isso. Então, se vocês tiverem dicas, a gente vai falar de empreendedorismo, captação de cliente, processo, tudo que é relacionado a empreendimento, empreender na fisioterapia. Pense no nome aqui. O melhor nome, se a gente achar que faz sentido, vai estar aqui na tela semana que vem. A gente vai fazer um logo bem legal, porque esse podcast veio para ficar, não é não, Marcelão? É isso mesmo. Valeu, galera. Semana que vem a gente tá junto de novo. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, pessoal.